O lendário braço esquerdo do rei dos piratas Scooper Gaban finalmente é revelado, e agora pelo tempo ele já é um senhor de idade, mas mesmo assim continua com toda a sua força. Ele é aquele que rivaliza com o rei dos piratas Gold Roger, mas além disso ele também pode ser o misterioso homem marcado pelas chamas. Então, se você quer saber tudo sobre isso e muito mais, então fica aqui comigo, que é isso que eu vou te mostrar agora. Scooper Gaban sempre foi um dos personagens mais enigmáticos de One Piece. Desde a sua primeira aparição em flashbacks da tripulação do Gold Roger, ele já nos mostrou que é um personagem muito importante, principalmente porque, apesar de sua posição de destaque entre os piratas do Roger, o seu destino permaneceu um mistério por muito tempo. No entanto, isso mudou drasticamente no capítulo 1139, quando ele finalmente reapareceu e em um lugar crucial para a trama atual, na Ilha do Gigante Elbaf. Agora ele está mais velho e com uma cicatriz bem marcante no rosto, indicando que ele pode ser o lendário Homem Marcado pelas Chamas, um personagem misterioso mencionado diversas vezes na história. Mas antes de entrarmos nas teorias, vamos entender melhor quem é de fato o Scooper Gaban e por que o seu retorno pode ser uma das maiores reviravoltas da obra. Para entender a importância de Scooper Gaban, precisamos voltar à época em que os piratas do Roger estavam no seu auge. Assim como Silvers Rayleigh era o braço direito do Roger, Gaban também parecia ter uma posição de grande prestígio dentro da tripulação, sendo o terceiro em comando. Ele sempre foi representado como um dos tripulantes mais fortes, aparecendo ao lado de Rayleigh nos momentos mais importantes da jornada do Roger. Gaban era um homem alto, de pele bronzeada, cabelos negros e um visual estiloso que incluía óculos escuros redondos. Ele tinha uma personalidade séria, mas com aquele toque clássico de confiança que era comum entre os piratas mais poderosos da época. Sua arma de escolha eram 2 machados gêmeos, o que sugere que seu estilo de luta era baseado na força bruta e na velocidade. De acordo com os gigantes de Elbaf, além do Roger, em sua tripulação haviam outros 2 piratas que eram incrivelmente poderosos, sendo Rayleigh e Gaban. Os gigantes até mesmo mencionam que os 3 estavam em pé de igualdade, ou seja, a força de Gaban era praticamente a mesma do Rayleigh e até mesmo que a do Roger. E levando em conta os grandes feitos desses piratas, já podemos deduzir a força de Gaban apenas com esta comparação. Roger foi aquele que lutava de igual para igual contra Barba Branca em seu auge, o homem considerado o mais forte do mundo, que além de um haki insano, tinha também uma fruta conhecida como a paramécia mais forte, e com esta simples declaração, já colocamos Scooper Gaban como um dos piratas mais fortes de todos os tempos, na fileira junto com Roger e Barba Branca. Os gigantes também contam uma lenda sobre Gaban, dizendo que houve uma vez em que ele acompanhou Roger até as montanhas, onde seu capitão iria fazer seu tratamento em um hospital. Mas infelizmente, o hospital acabou sendo cercado por piratas inimigos. Porém, Scooper Gaban saiu sozinho, e com apenas seus 2 machados, ele massacrou centenas de piratas sem nenhuma ajuda. Mas isso nem foi tudo, porque após derrotar todo aquele número, a única coisa que ficou para trás foi a montanha completamente devastada, e dizem que não sobrou nem sequer uma árvore. E por causa desta lenda, Scooper Gaban ficou conhecido como o Devorador de Montanhas. E de acordo com Jinbe, esta é uma história muito conhecida entre os piratas, o que faz de Gaban um pirata famoso e conhecido mundialmente. Porém, após a dissolução dos piratas Roger, cerca de 25 anos atrás, Gaban simplesmente sumiu e não tivemos qualquer informação sobre ele, pelo menos até agora, quando os Chapéus de Palha chegaram no reino dos gigantes Elbaf. Diferente do Rayleigh, que se tornou um mentor para o Luffy no futuro, Gaban simplesmente desapareceu do radar após a dissolução da tripulação. Mas a verdade é que ele estava posicionado estrategicamente, assim como os outros, e até já tínhamos pista de que ele apareceria aqui no reino dos gigantes.
gigantes. O nome do Gold Roger, do Silvers Rayleigh e do Scooper Gaban guardam um detalhe curioso. Gold de Gold Roger significa ouro, geralmente representado pelo primeiro colocado. Silver de Silvers Rayleigh significa prata, o segundo lugar, e Cooper de Scooper Gaban significa cobre, o principal material do bronze que simboliza o terceiro lugar. Roger foi aquele que deu início a tudo, iniciando a grande era dos piratas e influenciando Luffy a dar o primeiro passo em rumo à pirataria. Roger foi o primeiro a colocar esse plano em prática, ele fez Luffy sair ao mar. Já agora Rayleigh foi o segundo, ele estava esperando exatamente no meio da Green Line, na entrada do Novo Mundo, para treinar Luffy e o tornar capaz de superar as dificuldades que viriam à frente. E por fim, Gaban é o terceiro a aparecer, estando exatamente no fim da Green Line, na saga final da história, e ele está aqui para guiar Luffy rumo ao seu objetivo, pegar o tesouro One Piece e se tornar o rei dos piratas. É por esse motivo que ele estava na costa da ilha, esperando Luffy chegar, enquanto dizia venham, porque encontrar Luffy é a sua missão, guiar o novo deus do sol Nika. É interessante também perceber que Roger aparece logo no primeiro capítulo da história. Rayleigh aparece exatamente no capítulo 500 e Gaban agora aparece no 1139, ambos seguindo a lógica de seus nomes. Mas então, o capítulo 1139 finalmente nos trouxe algumas respostas sobre Scooper Gaban. Ele agora está visivelmente mais velho, com uma longa barba trançada e o mais curioso, uma cicatriz em forma de chamas no seu rosto. Esta cicatriz imediatamente levantou teorias sobre ele ser o misterioso homem marcado pelas chamas, que foi mencionado anteriormente na história. Mas por qual motivo isso é tão importante? O homem marcado pelas chamas é uma figura envolta em mistérios, citada por personagens como Kid, que disse que esta pessoa poderia ser a chave para encontrar o lendário tesouro de Laugh Tale. Mais tarde, Barba Negra conversa com Lafitte e Shiryu sobre esse homem, revelando que o homem marcado pelas chamas é aquele que está com o último dos 4 Road Poneglyphs. Ele é alguém que navega em um navio todo escuro e todos os navios que se aproximam são instantaneamente afundados por redemoinhos. Se Gaban realmente for esta pessoa, isso significa que ele pode guardar informações cruciais sobre a última ilha e os segredos que Roger e sua tripulação descobriram. Além disso, o fato de Gaban estar em Elbaf é muito significativo. Os gigantes de Elbaf são conhecidos por sua conexão com a história antiga e com o século perdido. Se Gaban está lá, pode ser porque ele tem algum conhecimento vital sobre esta parte oculta da história do mundo. Quando Roger decidiu se entregar à marinha e foi executado publicamente, a sua tripulação foi oficialmente desfeita. Rayleigh seguiu um caminho discreto, tornando-se um recluso na ilha Sabaody, enquanto outros membros, como Shanks e Buggy, seguiram seus próprios destinos, incluindo Gaban. Se ele realmente for o homem marcado pelas chamas, isso faria todo sentido, e pode indicar que ele passou décadas escondendo um segredo importante. Já vimos que cada um dos membros do Roger recebeu uma missão diferente do seu capitão, mas todos com um único objetivo: ajudar o novo deus do sol Nika a nascer no mundo. Roger criou a grande era dos piratas. Crocus e Rayleigh esperaram em locais específicos, como a entrada da Green Line e a entrada do Novo Mundo. Shanks ficou encarregado de roubar a fruta de Nika e dar ela para o escolhido, e Gaban recebeu a missão de pegar o último Road Poneglyph e protegê-lo até a chegada do novo Joy Boy, o próprio Luffy. Vimos no flashback de Oden que o último Road Poneglyph, o que está atualmente com o homem marcado pelas chamas, que esse Poneglyph estava na Ilha dos Homens Peixes há quase 3 décadas atrás. Mas estranhamente, quando Luffy e o Chapéu de Palha passaram lá, o Poneglyph não estava mais na ilha. Alguém o pegou, e alguns dos poucos que sabiam disso eram os próprios membros da tripulação do Roger.
Então a missão de Gaban talvez tenha sido voltar na Ilha dos Homens-Peixes para pegar o Road Poneglyph e protegê-lo, afundando todos os navios que se aproximam dele na tentativa de roubá-lo. Vimos que Gaban, após ir para Elbaf há 20 anos atrás, teve um filho com a gigante Ripley, o garoto chamado Colin. Mas mesmo assim, ele não parou suas aventuras por isso. Ele fala para o Luffy que ele adora explorar e gostaria de ir para Wano mais uma vez. O que mostra que mesmo tendo uma família agora, ele ainda navega pelo mar, cumprindo assim a sua missão, proteger o último Road Poneglyph. Outro detalhe intrigante é que ninguém mencionou Gaban nos eventos recentes do mangá. Nem Rayleigh, nem Shanks, nem outros personagens relevantes fizeram qualquer comentário sobre ele. Isso sugere que a sua localização era um segredo absoluto, ou eles realmente não sabiam onde o encontrar. O Shanks está quase sempre na Ilha dos Gigantes Elbaf, mas por Gaban estar sempre explorando enquanto protege o Poneglyph, isso pode fazer com que ele não saiba qual seu paradeiro, explicando por que nunca o mencionou. Se Gaban for realmente o homem marcado pelas chamas e detiver segredos valiosos sobre Laugh Tale, é possível que sua força ainda seja extremamente relevante. Mesmo após todos esses anos, talvez ele tenha treinado e mantido suas habilidades afiadas, diferente de Rayleigh, que se aposentou há mais de 20 anos, o que o tornaria um personagem essencial para os acontecimentos futuros da história, e também um personagem muito mais poderoso. Ainda mais que ele acabou de desafiar o Luffy para uma batalha. Assim como Rayleigh, Gaban provavelmente vai ser um mentor do Luffy. Vimos que o Haki é uma das maiores habilidades da história. Roger apenas com este poder venceu o mundo, e o Haki do Luffy não está em um nível tão elevado no momento. É só olharmos para o Shanks como exemplo. Ele pode ver vários minutos no futuro com seu Haki da observação avançado e tem um Haki do Rei extremamente poderoso, capaz até mesmo de impedir que seus oponentes vejam o futuro. Então Gaban, como um dos mentores de Shanks, sem sombra de dúvidas, tem um Haki do mesmo nível, sendo um mentor perfeito para que o Luffy finalmente aprimore o seu Haki ao máximo. Então, com a volta de Gaban para a história, a sua importância só tende a crescer. Se ele realmente for o homem marcado pelas chamas, isso pode significar que ele será a chave para revelar os segredos finais do mundo e talvez até mesmo guiar o Luffy até Laugh Tale. Além disso, a sua cicatriz pode ser muito mais do que apenas um detalhe visual, até porque ele não tinha essa cicatriz há 25 anos atrás, quando a tripulação foi dissolvida. Ela pode representar um evento trágico ou uma luta épica no passado. Talvez ele tenha enfrentado um almirante, ou até mesmo outro pirata poderoso, o que lhe rendeu o título de Homem Marcado pelas Chamas. Então, o futuro de One Piece está se tornando cada vez mais intrigante, e a presença de Scooper Gaban em Elbaf é um indicativo de que grandes revelações estão por vir. Agora, só nos resta saber qual será o seu verdadeiro papel na jornada final do Luffy, e se ele realmente guarda o maior segredo do mundo e a chave para o lendário Tesouro One Piece.